Espaço Saúde. Coluna Espaço Saúde na Band News FM. Hoje nós vamos falar sobre a glândula hipófise, atendendo a muitas mensagens que nós recebemos. E para poder resolver essas dúvidas dos nossos ouvintes, nós vamos conversar mais uma vez com o professor da pós-graduação em endocrinologia da Faculdade IPMED, Dr. Hamilton Junqueira, que é endocrinologista e metabologista. Obrigada mais uma vez, doutor. Obrigado a você, Edmar. Doutor, vamos começar explicando o que é mesmo a hipófise. A hipófise é uma glândula endócrina, né? Ela também é conhecida com o nome de pituitária, é um nome mais antigo. É uma glândula localizada na base do cérebro, ou seja, um pouquinho abaixo do cérebro, numa região cercada por ossos, que a gente chama de célula túrcica. É uma glândula que ela tem uma importância muito grande no nosso corpo, porque é uma glândula responsável por controlar a maioria das outras glândulas endócrinas do nosso corpo. Então a hipófise ela consegue controlar a tireoide, ela consegue controlar os ovários, ela consegue controlar os testículos, ela consegue controlar as adrenais, ela é responsável pelo crescimento, pelo desenvolvimento ósseo das pessoas. Ela também pode ser responsável pela secreção do leite da mulher quando está amamentando. E quando isso não funciona bem, uma série de patologias podem ocorrer no nosso corpo. A partir disso, doutor, o que pode acontecer se não estiver funcionando bem? A maioria das nossas perguntas dos ouvintes tem relação com a obesidade ou até mesmo ao fato de perder muito peso. Qual é a relação? Tem uma relação sim. Não é a principal alteração quando se tem alguma patologia da hipófise, mas é uma situação que ocorre sim, principalmente o ganho de peso, né? Por exemplo, uma criança que tem uma doença, por exemplo, chamada panhipopituitarismo. O que é esse nome grande? Significa pan, significa global, hipo, baixa produção. Pituitarismo, um funcionamento, um mau funcionamento, um global mau funcionamento da hipófise. Essa criança ela não desenvolve a puberdade, ela vai ter um risco de desenvolver hipotiroidismo e ela vai começar, um dos sintomas iniciais seria o ganho de peso. Ela começa a ganhar peso porque não tem os hormônios, por exemplo, no caso dos homens, a testosterona, não consegue produzir testosterona e também não consegue produzir o hormônio tiroidiano, então ela vai desenvolver um ganho de peso. Não é a principal alteração, a mais perigosa alteração, né? Mas é uma alteração marcante que tem que fazer com que o médico pense numa alteração da hipófise com uma criança que não está crescendo, não está desenvolvendo a puberdade e, consequentemente, também ela vem engordando de uma forma sem um motivo aparente, né? A mais perigosa relação da hipófise com essa questão dos hormônios no corpo são os nódulos que aparecem, que assustam tanto. O que é? Existem alterações que levam a disfunções crônicas, ou seja, que são disfunções que vão acontecendo ao longo da vida, mas existem alterações que levam a disfunções agudas, que a gente considera como uma emergência médica, né? Uma urgência endocrinológica, como é o caso da insuficiência adrenal. A insuficiência adrenal, as adrenais são responsáveis por produzir o cortisol, que é conhecido como o hormônio do estresse, né? É um hormônio que faz com que a gente tenha condições endocrinológicas e metabólicas para enfrentar qualquer tipo de estresse orgânico, como uma infecção, uma cirurgia, uma doença, um atropelamento, um acidente automobilístico, enfim, esses hormônios têm que subir. Se a hipófise não está funcionando adequadamente, ela não consegue fazer com que as adrenais produzam o cortisol. Esse paciente, na eventualidade de ter qualquer tipo de alteração desse sentido, uma infecção, uma pneumonia, né, até uma gripe muito forte, esse paciente pode piorar muito o seu quadro clínico e entrar num quadro de choque. Ele pode ter uma hipotensão, ele pode ter uma arritmia cardíaca e pode até morrer, né? Então, assim, é muito importante o conhecimento fisiológico da hipófise, né? Tem que ser sempre pensado pelos colegas para avaliar essas questões que trata de uma emergência médica, né? Em relação a nódulos de tireoide, não. A tireoide, os nódulos da tireoide não têm uma relação com a hipófise, é relação com mais um funcionamento da própria tireoide mesmo, né? A hipófise vai controlar a parte de secreção de hormônios da tireoide, que é os hormônios tireoidianos que controlam o metabolismo do corpo. Uns fazem engordar, outros fazem emagrecer, uns fazem ter frio, outros fazem ter calor, né? Uns fazem bater o coração mais rápido, outros bater o coração mais devagar. Então, esses hormônios são produzidos pela tireoide, mas quem controla a produção, ou seja, quem vai dizer se precisa mais hormônio, se precisa menos hormônio, é a hipófise ou a pituitária.
Pelo jeito, a gente ainda vai voltar muito nesse assunto, doutor. Queria te agradecer mais uma vez. Nós conversamos no Espaço Saúde com o professor da pós-graduação em endocrinologia da Faculdade IPMED, doutor Hamilton Junqueira, que é endocrinologista e metabologista. Obrigada, doutor. Obrigado a você, Edmar.